Pois nós teremos duas audiências sobre a revisão de planos diretores e efeitos das cheias no Vale do Taquari, ocorrendo nesta semana. Uma delas está acontecendo e diz respeito à apresentação dos estudos feitos pela Universidade do Vale do Taquari, a Univates, acerca dos mapas e legislações municipais. Desde as 9 horas da manhã, esse encontro no Ministério Público aqui de Lajeado. E na sexta-feira, uma outra audiência também no MP aqui de Lajeado, a partir das 10 horas da manhã, com o tema hidrologia e os impactos das enchentes da região. E quem vai estar aqui na sexta-feira e vai adiantar um pouco para a gente sobre estudos, sobre o que foi visto desde as enchentes, o que pode ser melhorado, é Joel Avruch Goldenfum. Ele é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A URGS tem mestrado em recursos hídricos e saneamento ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Doutorado em hidrologia pela Universidade de Londres. Pós-doutorado também em drenagem urbana, lá em Lyon, na França. Ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS aqui, o diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o IPH, no período de 2020 até 2024, atualmente ocupa o cargo de secretário executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul. É um vasto currículo, alguém que entende bastante sobre bacias de rios, para falar sobre especificamente o nosso rio Taquari, aquilo que aconteceu, aquilo que precisamos olhar com mais atenção, aquilo que está sendo desenvolvido também. Por isso a gente agradece a participação aqui na programação da Rádio Independente, Joel Goldenfum. Bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Muito bom dia, Ricardo, né? Isso. Muito bom dia, Ricardo. A Rita está aí também, não? Sim, bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês. Não presentemente, mas na sexta-feira estaremos aí presentemente, né? Lajeado é uma cidade onde eu tenho muitos contatos e amizades, principalmente a partir da Univates, com quem a gente já trabalha. 2014, 2015, eu trabalhei num projeto especificamente sobre a bacia do Taquariantas com a colaboração do pessoal da Univates. Então, já tem um tempinho que a gente tem essa parceria aí. Além do que, né, nós temos, você certamente conhece o professor Walter Corichon, que é daí de Lajeado e é do PH. Já falamos com ele, inclusive, em alguns momentos aí depois da tragédia de maio, acho que de setembro também, mas o senhor é o diretor, né, do IPH. É importante falar um pouco do IPH, desses movimentos, desses trabalhos que já eram realizados antes, que agora estão tendo uma importância maior, que as pessoas estão dando um pouco mais, um olhar um pouco mais aprofundado, mas a gente não vê tantas ações sendo desenvolvidas ainda na nossa bacia, no Taquari-Antas. O que a gente pode destacar daquilo que já se sabia, daquilo que aconteceu e daquilo que precisa ser feito, hein, professor? Bom, Ricardo, eu não estou mais na direção, né? Eu estava na direção até junho, então durante todo esse período das cheias, tanto de setembro, novembro, quanto a de maio, eu estava na direção, mas depois disso eu fui convidado pelo governo do estado para assumir essa função de secretário executivo, então eu estou cedido para o estado desde o dia 29 de julho. Perfeito. Então, não estou mais na direção do IPH, mas evidentemente que eu mantenho o vínculo com o IPH. E claro que eu posso falar, vamos dar uma rápida pincelada. Entre 2014 e 2015, foi entregue início de 2016, um estudo bastante extenso que nós fizemos na época sobre justamente a questão de gerenciamento de riscos de desastres por inundações na bacia do Taquariantas. Exatamente nessa foi um estudo bastante amplo, onde a gente gerou mais de 15 volumes, mas o interessante, é uma coisa que eu tenho orgulho até de dizer, que desses 15, a gente conseguiu resumir esses 15 volumes em 3 termos de referência. Eu vou te colocar assim, eu não me lembro exatamente qual que é o 1, qual é o 2, qual é o 3, mas um dos termos de referência dizia a respeito à questão de confecção de planos diretores, ou melhor, auxílio na confecção de planos diretores para os municípios envolvidos com o viés de gestão de riscos de desastres. Então, esse era um. Então, partindo para a questão
organização espacial, né, da questão do espaço, de que maneira gerenciar o espaço, considerando o risco de cheias e de movimentos de solo também. Isso foi o primeiro. O segundo era especificamente a questão de capacitação. E onde eu digo capacitação, eu não me refiro simplesmente à capacitação dos técnicos, mas também o trabalho com as comunidades, no sentido de desenvolver o conceito de percepção de risco e a cultura de prevenção. Aí na bacia do Taquari, Antas, né, principalmente no Taquari, o pessoal já está sempre acostumado a conviver com aquelas cheias, vamos dizer, normais, que acontecem a cada 2, 3, 4 anos, onde o rio sobe, as pessoas eventualmente se retiram, depois voltam e retomam sua vida naturalmente. Isso é o que a gente tem visto inúmeras vezes. Mas essa última foi um pouco diferente, eu já falo dessas 3 últimas, né, que nós tivemos ano passado e esse ano. E o terceiro termo de referência dizia respeito à instrumentação. Então, basicamente, a complementação dos equipamentos de medição de variáveis hidrometeorológicas. Então, tanto a questão de níveis e para estimativa de vazões e estimativa de níveis, quanto a parte meteorológica e também quanto a levantamentos topográficos, para permitir que se tenham modelagens com precisão suficiente para dar avisos em tempo suficiente para que a população possa tomar as medidas necessárias, seja sair, seja voltar, seja se proteger. Bom, então esse estudo de 2014, 2015 foi feito, inclusive, com verba federal na época, e infelizmente ele ficou arquivado desde 2016 até ano passado. Se tivesse sido implementado, pelo menos a parte, vamos dizer, de o que era possível fazer. O plano diretor é um pouco mais longo, vamos dizer, mas a capacitação também, mas pelo menos o monitoramento. Tem coisas que poderiam ter sido feitas, os planos diretores poderiam ter começado a fazer de 2016 para cá, poderiam ter sido feitos tranquilamente. Bom, mas não foi, e nós chegamos aqui em cheias que tinham uma característica muito diferente das normais. Nas cheias mais recentes, o que a gente tem? Vocês sabem melhor que eu, né? Basicamente, uma vazão importante no leito principal do rio, mas na várzea, a água subindo, mas sem grande energia, né? Basicamente, a água sobe, inunda e depois volta. Agora não, agora a água na várzea vinha com muita energia, levando tudo, levando construções, levando prédios, levando lavoura, levando tudo que tivesse pela frente. E essa foi uma característica muito diferente nas 3, né? Setembro, novembro e maio agora. Bom, de qualquer maneira, 6 meses já faz 5 meses que aconteceu isso, né? Quase 6 meses. Bom, 6 meses. O que a gente tem, então? Um fenômeno diferenciado. E pegou as pessoas todas de surpresa. Nós, lá no IPH, nós começamos a monitorar lá pelo dia 28, 29 de abril, e a gente ficou preocupado. Puxa, isso aqui vai ser grande. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Puxa, isso aqui vai ser grande, vai acontecer. Começamos a desconfiar, porque talvez essa cheia seja, digamos, de grandeza semelhante à de 1941. Muito bem. Daqui a pouco, a gente começou a ter certeza, não que ela seria pior que a de 41. E realmente foi em vários locais, não em todos os locais. E, claro, a característica aí é de uma subida muito rápida da água, isso sempre aconteceu, mas não com tanta energia. Então, bom, vários locais, eu não preciso dizer isso para vocês sabem melhor que eu, foram destruídos 3 vezes. É uma tristeza, uma tragédia que a gente fica bastante preocupado. E isso também é mais um sintoma, não é uma prova, né? A prova seria, mas é mais um sintoma que a gente tem das mudanças climáticas. Nós fizemos um estudo também no IPH, quando eu digo nós, eu estou no IPH desde 88, né? Estava na direção desde 2020, como vocês bem ressaltaram, então eu ainda tenho o IPH como nós. Nós fizemos um estudo onde foram utilizados 25 modelos de
previsão climática, então de mudanças climáticas, um horizonte de 100 anos, em nível continental. E o que se verificou no Brasil? No Nordeste, Centro-Oeste, e uma parte do Sudeste também, haveria uma redução de volumes totais de água, né? Uma redução de vazões médias. Por quê? Por causa do aumento da temperatura, aumento da evaporação, aumento da evapotranspiração. Então, teria menos disponibilidade de água no solo e menos vazões. Mas aqui, na bacia do Rio Uruguai, na bacia nossa, né, aqui do Jacuí e outros, então vamos pegar assim, um pedacinho do Paraná, mas praticamente todo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e, digamos assim, nordeste da Argentina, nós teríamos, ao contrário, um aumento nos volumes de água, isso valores médios, tá? Anuais. Então, significa mais água, em média. Porém, todos os modelos, todos os 25, geraram, independente de aumento de volumes médios ou diminuição de volumes médios, aumento em termos de frequência e de intensidade dos eventos extremos. O que quer dizer? Que os eventos extremos, tanto de cheia quanto de estiagem, pelas modelagens, vão aumentar em intensidade, vão ser mais fortes, tanto as estiagens quanto as inundações, e mais frequentes, vão acontecer com mais frequência. Então, nós estamos mesmo esperando para, talvez, o ano que vem, vamos verificar a questão de Laninha, uma seca, né? E a gente sabe que no estado do Rio Grande do Sul, agora não pegando só a bacia do Taquari, mas do Taquari antes, no estado do Rio Grande do Sul, em termos econômicos, as secas são mais, em geral, não uma enchente como as que nós tivemos agora, mas as secas, vamos dizer, mais usuais e as enchentes mais usuais, as secas em termos da economia, que é uma economia fortemente baseada no agrícola, na área agrícola, e ainda com consumo muito forte de água em cultivos muito importantes, como o arroz inundado, a seca costuma economicamente ser mais prejudicial para o Estado do que a enchente. Bom, eu fiz um panorama geral, eu não sei se atendi mais ou menos as ideias de vocês no primeiro momento. Sim, sim. Estamos conversando com o secretário executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul, Joel Goldenfan. Assim, o que apavora muito as pessoas, e eu acho que todos nós aqui, né, de modo geral, principalmente e os locais que foram atingidos, é justamente não conseguir, de alguma forma, saber o tamanho que virá, né? Enchente, infelizmente, a gente sabe que em algum momento virá, até antes de acontecerem essas maiores. Nós sabíamos quase que, não de forma exata, mas até onde a água chegava, né? O que ia acontecer. Ela subia e descia, né? Como até o senhor também já comentou. E depois desses eventos, né, recentes, a gente não sabe mais exatamente, e aí aumenta ainda mais essa preocupação. A partir desses estudos e dessas, entre aspas, né, previsões aí de números que vocês têm estudado, é possível a gente saber se vai acontecer algo semelhante ao que já aconteceu, do tamanho que já aconteceu, ou isso precisa de mais tempo para se saber? Eu posso dizer com certeza que vai acontecer outra enchente grande. Só não posso dizer quando. De 41 para cá levou 80 anos. Sim. Antes de 41 teve... Aí mesmo tem dados, 1870 e poucos, 73 lá em Porto Alegre, aí tem pouco antes também. Então, de tempos em tempos acontece uma grande cheia. É impossível a gente prever assim quando vai ocorrer, se vai levar 10 anos, 20 anos, 80 anos, não sei. É muito difícil a gente dizer quando, mas eu tenho duas frases que eu costumo dizer, não só nas aulas, mas também para as pessoas, que o pior evento, aí no caso a pior cheia ainda está por vir, mas tem uma segunda frase que é muito importante: temos que estar preparados. E como é que a gente pode se preparar para uma cheia dessa envergadura? Bom, nós vamos ter que repensar muitas coisas em termos de ocupação do solo. E é muito complicado. E quando a gente pensa em realocar pessoas, a coisa fica muito mais complicada. Tecnicamente, o ideal seria a gente, em primeiro lugar, fazer uma identificação das áreas de risco, e quando eu falo áreas de risco de inundação e áreas de risco de movimento de terra, né?
E essas áreas a gente tem que tratar de alguma maneira, ou utilizar técnicas, por exemplo, para identificar e dar o uso adequado. Então, as áreas têm que ter usos que possam conviver, digamos, onde tem inundação, que possam conviver com uma inundação. Então, o que pode conviver com uma inundação? Talvez um parque linear, talvez um estacionamento. Então nós vamos ter que identificar. E o grande problema não é identificar, isso é fácil. É relativamente fácil de fazer. O grande problema é como é que a gente faz quando tem que realocar pessoas. Porque não é simplesmente dizer para a pessoa, olha, sinto muito, essa terra que é sua, você não pode mais ter a sua casa aqui porque há risco, você vai ter que se mudar para outro lugar. E quando a gente pensa em comunidades inteiras, é muito complicado. As pessoas têm, na maior parte das vezes, sua atividade econômica relacionada à área onde vive. As pessoas têm a questão comunitária, a questão da família. É muito complexo quando a gente tem que realocar pessoas. E aí, na bacia do Taquari, a gente tem cidades que, se ficarem muito próximos do rio, tem o risco de inundação. Se ficarem mais próximos da encosta, tem o risco de movimento de massa, né? De deslizamentos. Então, é bastante complexo, mas nós vamos ter que trabalhar com essa ideia, nós vamos ter que repensar, nós vamos ter que trabalhar com as comunidades, embora tradicionalmente as pessoas saibam, nós vamos ter que saber que vai acontecer de novo, se vai levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, eu não sei. O que aconteceu, aí no Taquari talvez não tanto, mas em outros lugares, Porto Alegre, com certeza as pessoas simplesmente achavam que 1941 nunca ia se repetir. Eu estou no IPH desde 88, e desde 88, a cada 4 anos, eu tenho que falar com o prefeito novo, explicar para o prefeito que não dá para tirar o muro da Mauá, porque ele faz parte de um sistema de proteção. Mas não adianta ter um sistema de proteção se ele não tiver manutenção adequada. E outra questão importante, então nós não podemos fazer um sistema de proteção aqui para as cidades aqui do Taquari? Não é tão simples, porque, em primeiro lugar, se a gente proteger uma área, a água que ia para aquela área, ela vai para outra área. Então tem que fazer um estudo que envolva toda a bacia, toda a área que a ser influenciada para ver o que vai dar. Outra questão, a gente faz um sistema para uma determinada cheia. E se ocorrer uma cheia maior que aquela que foi utilizada para o projeto, nós vamos ter que ter o que a gente chama de planos de contingência. Como fazer caso ocorra uma cheia pior. As pessoas já têm que saber como se comportar. Então, nós temos que ter o que a gente chama de simulados, nós vamos ter que ter exercícios de preferência, no mínimo uma vez por ano, o que fazer, para onde ir no caso de uma cheia. Aí que vocês estão acostumados, nem tanto, mas teve cidades em que o pessoal dizia, vamos para algum local seguro. Assim, onde é que é o local seguro? Como chegar no local seguro? Quais são as rotas de fuga? Então, nós vamos ter que trabalhar bastante nos próximos meses e seguir depois, por um período muito longo, com essa questão de como trabalhar em termos de orientação, né? É conscientização da conscientização e orientação. E me parece que isso já melhorou. E a gente está falando muito sobre maio, né, professor? Só que setembro do ano passado foi muito semelhante, não foi tão elevado o nível do rio Taquari aqui, mas provocou muitas mortes também. Ainda tem corpos que não foram encontrados, sabe? Então, a gente está falando de 2 eventos muito próximos. O senhor fala, vai acontecer uma nova enchente. Não temos como precisar se vai levar 1 ano, 10 anos, 20 anos ou 80 anos, como foi o caso agora de maio, comparado com aquela de 1841. 1941, perdão. Agora... o que pode ser feito e me parece que o momento é necessário aproveitarmos o momento, porque o senhor falava, tinha reunião a cada 4 anos com o governo do estado, mas o governo olhava, não, isso aconteceu lá em 1941, não vai acontecer de novo. Agora está tudo muito mais presente, latente na nossa cabeça e tem esse medo, esse receio. Me parece que agora é o momento de procurar agilizar esse tipo de ação. O senhor disse no início que se tivesse sido feito parte daquilo que já estava diagnosticado há bastante tempo, que estava
engavetado, talvez os efeitos seriam menores. O que pode ser feito? E certamente o senhor conhece o Júlio Saller, que era o vice-presidente da Bacia Taquari Antas, e que já falou em alguns momentos que, no ponto de vista dele, mas aí tem gente que fala em dragagem, e ele defende muito a questão de barragens, construção de barragens nos 10, pelo menos em 10, 11 afluentes aí do rio Taquari ou Antas, lá em cima, para fazer com que essa água venha em menor vazão, menor pressão. Claro que não é de um dia para a noite, é um valor bastante alto que tem que ser despendido, mas o que nós estamos sendo de custos agora, tanto de perda, né, da produção, quanto de reconstrução das estradas e pontes, também é muito grande. Seria essa uma alternativa viável? O que poderia ser feito para a gente olhar? Bom, vamos fazer algo, porque até agora passou 7 meses de maio e a gente ainda não tem uma definição. O governo do estado falou de um estudo que vai levar 3 anos, e aí para daí começar a fazer alguma coisa. O que o senhor pode nos dizer nesse sentido? Sim, com certeza. Conheço o Júlio já de muitos anos, não é de hoje, que a gente tem conversado bastante. No estudo que nós fizemos em 2014 até 2016, 2 anos de estudo, 2014 a 2015, nós analisamos a possibilidade de barragens para conter o volume de água. Tá? Nós avaliamos a utilização das barragens existentes, elas não têm capacidade, não são barragens para armazenamento de água, são barragens para geração de energia, que trabalham o que a gente chama fio d'água, ou seja, com muito pouca reservação, e como elas pretendem principalmente gerar energia, elas têm que estar sempre no nível mais alto possível para gerar mais energia. Então, essas barragens existentes, elas não têm grande possibilidade de contenção. Trabalhamos com a possibilidade de estudos anteriores que tiveram, tinha um estudo que previa 10 barragens, aí nós fizemos um estudo totalmente hipotético, na verdade foi um trabalho de um aluno acho que na época era mestrado, ele já até terminou o doutorado, mas esse aluno fez 99 barragens, pequenas barragens nas cabeceiras, exatamente dentro dessa ideia do Júlio Saller, de pequenas barragens nas cabeceiras e ver o que acontece. Ela ajuda, tá? Mas não resolve. Essas barragens certamente ajudariam. Nós temos que trabalhar, além de obras, nós temos que trabalhar com a construção de uma cultura de prevenção. E essa cultura de prevenção inclui desde a questão de criar o conceito de percepção de risco, criar e qualificar a percepção de risco, e também essas medidas, não só as medidas que a gente chama de estruturais, que são barragens, mas as medidas não estruturais, que envolvem, por exemplo, educação. Eu tive, acho que talvez 1 ou 2 meses atrás, com a secretária de Educação, e ela me disse que estão fazendo agora, para o próximo ano letivo, vai em todos os níveis, a começar no ensino fundamental, vai ter justamente a questão de cultura de prevenção de riscos, além da questão que já tem de meio ambiente, a cultura de prevenção de riscos em todas as escolas públicas estaduais. Sim. Isso é uma notícia importante porque nós temos no Rio Grande do Sul uma cobertura acho que de todas as cidades, ou quase todas as cidades, em escolas públicas estaduais. Claro, isso é um trabalho, mas leva um tempo, né, para educar as crianças, mas eu acredito que é muito mais fácil a gente conseguir educar as crianças que trocar a mentalidade de adultos. Mas me parece que essa é uma questão mais, vamos dizer assim, fácil de ser resolvida, porque a gente já tem percebido uma mudança de comportamento, porque as pessoas morreram, porque a água chegou e as pessoas elas estão com medo hoje em dia. Mas então, em termos de amenizar, talvez não resolver, como o senhor falou, mas amenizar, porque daqui a pouco, se você diminui o ritmo da água, ela não vem com tanta força, ela não leva as casas, ela não tira a vida das pessoas, mas ela se torna uma enchente mais perto daquelas comuns, e daqui a pouco diminui em 1, 2, 3, não sei, 4 metros, já tem uma mudança significativa, porque não atinge tantas áreas. Isso tem algo que o estudo aponta, que vocês vislumbram ali na frente? Olha, Ricardo, infelizmente não, porque esse volume de água que a gente teve agora foi absurdo. Nós tivemos, aí na bacia, nós tivemos 900 milímetros. Então, imagina, isso aqui é algo totalmente fora. Não tem maneira da gente conseguir controlar um volume desses. Para as cheias mais frequentes, de menor montante,
pode ajudar um pouco, entendeu? Mas, de qualquer maneira, o volume de água que vem nessa bacia é muito grande, tem precipitações, normalmente precipitações altas, é uma bacia muito rápida, ali no Antas pior ainda, né? Porque ela tem mais declividade e é mais encaixada, ela vem com tudo. Quando chega no Taquari, ela tem algum espaço para invadir, ela vai justamente onde tem, e a população, por uma questão histórica, ela... Na verdade, os primeiros agrupamentos não eram bem na beira do rio, né? Em pontos mais altos, próximo da beira do rio, em Lajeado mesmo, né? Onde está ali a igreja, a prefeitura, etc. São pontos mais altos, mas a pessoa foi se aproximando, a economia toda dependia, o transporte era pelo rio. Então, na realidade, a gente vai ter que pensar em prevenir, no sentido de reduzir danos, trabalhando, infelizmente, com uma modificação na ocupação do solo, com a construção dessa cultura que você diz, já está acontecendo, eu digo que está acontecendo agora, o meu medo, e eu tenho experiência de acontecer isso, daqui a 5 anos, 10 anos, se não houver nenhum outro evento importante, as pessoas começam a esquecer. Isso faz parte do ser humano. O ser humano, se ele ficar em pânico com qualquer chuva, você imagina, não tem condição. Tá né? certo. Então as barragens nas cabeceiras ajudam? Sim, ajudam. Resolvem? Não, longe de resolver. Tá? Longe de resolver. Elas vão resolver para chuvas menos intensas. Agora, para as chuvas mais intensas, não. O nosso estudo foi feito com uma chuva que tinha da ordem de menos de 1% de ocorrência. Tá? Essa chuva que aconteceu agora, ela tem uma chance de menos de 1 em 2.000, 1 em 1.000 de acontecer. Eu não gosto... se você tiver, assim, essas chuvas com 1% de chance de ocorrência, essas pequenas barragens já não eram capazes de resolver. Então, imagina uma chuva como essas que a gente está vendo. E, infelizmente, a tendência é que essas chuvas se tornem cada vez mais frequentes. Infelizmente, a gente vai ter que aprender a conviver com esses eventos e você tem toda a razão. É uma janela de oportunidade agora para a gente tentar construir essas questões. Eu acho que vale a pena investir num estudo em termos de quanto que essas barragens poderiam resolver. Eu não vejo por que não, tá? Para a gente dizer, olha, elas vão custar tanto e elas vão evitar um dano de tanto. E se elas evitarem a perda de vidas humanas, bom, aí tá, eu tenho uma cultura de que quem perde uma vida humana perde todo um universo. Isso aqui é uma coisa de minha educação desde criança. Então, nós não podemos perder vidas humanas com esses eventos. Isso é fundamental. Com certeza. E para isso, além de obras estruturais, as obras estruturais não têm capacidade de resolver e de evitar esse problema. Nem precisa falar de uma chuva como essa. Essa chuva que tem uma chance de 1 em 1.000. A chuva que tem uma chance de 1 em 100, ela... Pelo estudo que a gente fez em 2014, 2015, as barragens, mesmo aquele estudo de 99 barragens, pequenas barragens hipotéticas, foram feitas de uma forma, digamos, bem simplificada em termos de localização, mas eram barragens padronizadas para ver o que acontecia. Elas melhoravam bastante o comportamento, elas resolveriam o problema de chuvas, digamos, de ordem já significativa, mas elas reduziriam danos, elas não impediriam danos. Então, nós temos que pensar na combinação dessas estruturas e aí verificar o que a gente pode fazer em termos de convivência com as outras cheias, e para isso, de novo, a construção da cultura de prevenção é fundamental e envolve também essa questão das obras. Okay. Eu acho que o Júlio tem razão em termos de a gente verificar exatamente, fazer um estudo detalhado. E aí você falou também na questão de 3 anos para começar as obras. É que, em primeiro lugar, nós não temos nem mesmo dados atualizados da batimetria dos rios. Então, por exemplo, está se falando muito, vamos fazer dragagem, mas eu não posso fazer uma dragagem sem antes saber como é que está o leito do rio hoje. Então, precisamos realmente de um tempo, eu não sei, espero que nós tenhamos esse tempo, né? Espero que não aconteça nada, né? Para que a gente identifique como é que está agora, qual é a capacidade que tem agora, qual a capacidade que a gente precisa, o que a gente pode fazer em termos de aumentar a capacidade. Porque não adianta nada a gente dragar num trecho e causar efeitos mais para baixo, é só transferir. Então, nós vamos ter que pensar em
trabalhar a bacia como um todo, ou pelo menos uma região. O estudo tem que ser regional, não adianta fazer estudos locais. Estudos locais podem ser feitos nos primeiros pequenos cursos d'água que existem nos municípios, inclusive tem uma lei que já tem uns 10 anos, que permite que isso seja feito. Os municípios podem fazer dragagens dos seus primeiros cursos, pequenos cursos d'água de ordem 1 e 2. Ordem 1 é aquele que nasce, e não tem nenhum afluente. Ordem 2 é aquele que nasce e tem um afluente. Esses cursos podem ser feitos, a prefeitura pode fazer, desde que tenha um profissional habilitado que vai fazer uma anotação de responsabilidade técnica. Ok, professor. Bom, nós temos que encerrar aí pelo tempo. Perfeito. Importante o esclarecimento, essas informações aí a gente segue em contato e será muito bem-vindo aqui na nossa região na próxima sexta-feira. Um grande abraço, uma boa semana. Obrigado para vocês também.